Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Esse vídeo é comemorativo de 2.000 inscritos aqui no canal, 2.000 mochileiros do multiverso unidos aqui. Então, primeiramente, obrigado a você que me acompanha, obrigado a você que está aqui todo dia, né? Quase todo dia. Eu não estou conseguindo postar fielmente todo dia, nesse exato momento, mas depois eu vou compensar aqui, depois eu vou lançar 2 vídeos por dia para dar uma equilibrada. Mas você que acompanha, já temos mais de 150 vídeos só esse ano aqui no canal. Tem alguns vídeos que são interessantes antes de 2020. Então, obrigado por estar aqui, obrigado por deixar o like, obrigado por comentar, obrigado por compartilhar nas redes sociais. E para comemorar os 2.000 inscritos, eu combinei lá no meu Instagram, que é onde eu me comunico com mais dinamismo, né? É mais dinâmico o tempo de falar e ser respondido no Instagram. Então lá eu combinei que fazer 2 vídeos especiais de 2.000 inscritos. Esse é o primeiro, que vai ser sobre os 10 livros que mais influenciaram a minha escrita. São livros que eu li antes de ter escrito A Era do Abismo, antes de ter publicado A Era do Abismo, e que de alguma forma me influenciaram como escritor. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, eles estão aqui, dá pra ver alguns já, né? E eu vou falar na verdade eu vou falar de 13 livros aqui, vão ser 10 livros de ficção, e no final eu vou falar mais 3 que não são livros de ficção, mas que também gosto muito, também me influenciaram de alguma forma como escritor, tá bom? E o outro vídeo comemorando, deve sair semana que vem, que eu vou gravar, vou planejar, vai ser sobre 10 curiosidades sobre A Era do Abismo, que é meus primeiros romances, né, os 2 que eu escrevi. Vai ter mais livro ainda, além desses 2, dessa saga. E isso foi feito através de... A decisão do segundo vídeo foi feita através de votação lá no Instagram. Eu vi que dá para fazer votação também aqui no YouTube. Então eu vou testar essa ferramenta aqui no YouTube também, ferramenta de comunidade aqui do YouTube, que eu uso quase nada ainda, tenho que confessar, mas eu vou tentar aprender a fazer e começar a melhorar nosso diálogo aqui. Mas sempre que você quiser tiver uma sugestão, tiver uma dúvida ou uma crítica, pode comentar aqui embaixo, tá? Que eu tô sempre tendo esse feedback, esse diálogo, e sempre produzindo conteúdo com o que é melhor para você que está assistindo, tá bom? Enfim, começando aqui a falar dos livros que me influenciaram. Não tem uma ordem muito específica, tá? Eu só realmente peguei os livros na minha estante, empilhei aqui. Eu só fiz questão de deixar o primeiro e o último como os 2 livros que mais me influenciaram como escritor, para abrir e fechar falando dessas 2 grandes influências que eu tenho, tá? Então, mas do resto eu deixei realmente meio aleatório aqui, então eu vou pegando e vou falando, tá? O primeiro livro é A Canção de Troia, que é um dos primeiros livros que eu adorei bastante, assim, que eu li e me empolguei, fiquei assim, realmente cativado. Na verdade, eu comecei lendo através de livros sobre mitologia, na verdade, então fez sentido, né? Eu já estava lendo já sobre Grécia, sobre os vikings, sobre Egito, etc. E esse livro aqui narra basicamente a Guerra de Troia, só que sem fantasia, sem deuses, sem medusas, sem Pégasus, sem esses elementos fantásticos, tá? O que me influenciou muito nesse livro aqui é que cada capítulo é narrado por um herói diferente. É o Ulisses, é o Aquiles, é a Helena, né? É Agamenon, sempre Menelau também, o Paris, o Heitor também. Então, cada capítulo aqui mostra um ponto de vista de algum herói da Guerra de Troia. E eu narro em primeira pessoa, e cada capítulo do livro eu narro através de um personagem diferente. Então isso foi um ponto assim que com certeza a minha ideia para narrar cada perspectiva, de dar cada visão individual dos personagens sobre o mundo ao redor deles, sobre a jornada que eles estão traçando, sobre uns aos outros também. Eu faço questão de mostrar o que eles pensam uns dos outros, que nem todo mundo tem uma visão igual de cada personagem, tá? E isso tudo veio desse livrão aqui. Então, assim, é um livro que eu preciso reler esse livro, sendo sincero. Eu tô relendo agora alguns livros, alguns estão aqui já até sublinhados já com a caneta. Então, esse aqui é um dos livros que eu com certeza vou reler aí mais cedo ou mais tarde.
O segundo livro da pilha é A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr, que é um dos livros mais famosos, um dos livros nacionais mais famosos dos últimos tempos. E o próprio Spohr, assim, se você não sabe quem é Spohr, você deve morar na caverna atualmente. E se você é fã de fantasia e nunca leu Spohr, eu acho que está papando mosca, porque a fantasia no Brasil só realmente ganhou mais força no século XXI, né? Lá depois dos anos 2000, depois dos filmes do Senhor dos Anéis e dos filmes do Harry Potter. Aí que antes tinha um certo preconceito, acho que por parte das editoras, que diziam que brasileiro não lia fantasia. E aí depois que teve esses dois filmes, que os livros ganharam muita força entre o público, entre os leitores, aí começou-se a publicar fantasia. E nesse contexto que começaram a surgir os grandes autores de literatura fantástica nacionais. De todos eles, possivelmente o Spohr é o mais popular de todos, porque ele realmente merece esse reconhecimento que ele tem, esse alcance que ele tem de público. Ele realmente escreve muito bem. Mas eu devo ser bem sincero com você que eu acho esse livro aqui bom, e eu acho Os Filhos do Éden, estão aqui em cima, excelentes. Então eu sou fã do Spohr mais pela quadrilogia, a tetralogia como um todo, do que só por esse livro aqui. Esse livro aqui é bom, mas pô, foi o primeiro livro do autor e é um calhamaço enorme. Então realmente é muito desafiador você escrever um livro de mais de 600 páginas, né, de primeira, com a sua primeira jornada. Então é um livro bom, é um livro que tem uma trama boa, é um livro que é dramático, ele sabe botar o drama certo na hora certa, tanto nos combates que rolam, como também nos personagens que ele apresenta e desenvolve também. Então, eu gosto dos personagens, eu gosto da ação, eu gosto da aventura. Mesmo que o Spohr ainda estivesse começando a escrever, tá? Você consegue ler e se divertir, se você gosta dessa parte, se você gosta de uma aventura épica, né, de uma história mais heróica, mais épica nesse sentido, esse livro aqui é incrível, tá? Mesmo o Spohr estando começando ainda a escrever. Eu acho que depois desse livro aqui, ele melhorou muito. Eu acho que Filhos do Éden é uma trilogia que qualquer um pode ler e gostar. Sinceramente, acho que qualquer pessoa que lê vai acabar gostando, mesmo não sendo fã de fantasia. Esse livro aqui é mais focado para o público que é de fantasia mesmo, por isso que me influenciou muito, porque eu sempre soube que era isso que eu ia escrever, não com anjos e demônios. Mas eu sempre soube que ia escrever fantasia, eu sempre gostei de cenas de ação, né? Então o Spohr sempre teve boas cenas de ação, então isso é uma coisa que me influenciou. Então, foram dois escritores que me influenciaram muito em descrição de combate, o Spohr é um deles também. O próximo aqui, falando em cenas de combate, né, é o Conan, que é um dos vários clássicos da espada e feitiçaria, e esse é um dos poucos livros que tem em português. Percebe-se até que a capa, sinceramente, eu acho essa capa muito feia. Que essa é a capa do livro, do filme do Jason Momoa. Que era um filme que tinha potencial, eu acho que merecia uma segunda chance, merecia um segundo filme com Momoa. O Jason Momoa, acho que é o ator ideal pro Conan atualmente, tá? Mas o filme, quer dizer, esse filme realmente deixou a desejar. E curiosamente, nós tínhamos, pelo que eu pesquisei, não tinha um livro do Conan antes desse. Nós tínhamos quadrinhos do Conan aqui no Brasil, não tínhamos nenhum livro publicado. O motivo para isso é debatível, tá? Mas é interessante ver que esse livro aqui, na verdade, é o único romance do Conan que foi publicado, e tem mais 3 contos. Então é um romance e 3 contos nesse livro aqui. Não é um livro grande, é um livro de 360 páginas. Então é um romance curto. Tem foto dele aqui no meio. Por que tem foto dele aqui no meio? Tem foto do Jason Momoa aqui no meio. Por quê? Nossa, por que botaram isso? E é grudado, é enfiado aqui na coordenação. Enfim. Então, mas isso que eu achei interessante do Conan, que toda a carreira do Conan, desse herói, foi feita em aventuras sucintas, em contos, né? Então, ele conseguiu realmente... e ele foi muito influente para a espada e feitiçaria, né? Para o gênero de espada e feitiçaria. A gente lembra muito do Tolkien como um grande autor da fantasia, mas o Conan e o Tolkien são ambos muito populares, até porque o Conan era publicado em Pulp Fictions, lá nos Estados Unidos, e muitos dos fãs do gênero americanos consumiam
nesse meio das revistas pulp. Então, e o Conan foi o mais famoso dele. Nós tivemos nessa época o Tarzan também, tivemos outros heróis também, o Zorro também, e todos eles tinham essa vibe aí pulp, né, naquela época. Mas Tarzan e o Zorro tinham outra abordagem. Um herói de espada, né, um guerreiro no mundo fantástico. O Conan era o maior de todos. Então esse aqui é um dos poucos livros que nós temos em português, nem é mais editado esse livro por motivos óbvios, mas é um romance e 3 contos. E tem essa pegada totalmente aventurística, ainda mais do que o Spor. É uma leitura de outra época, tá? Por exemplo, o Conan, né, ele usa muito... o Howard, ele usa muito adjetivo, tá? Então é um personagem... Cada criatura tem ali uns 13 adjetivos em sequência, tá? Fica sobrecarregado. Mas é interessante conhecer como que era, né, a imagética daquela época, né, que era a fantasia do início do século XX. E, bom, é uma história, é um herói que se baseia em porrada, em duelos, em combates. E é o que eu mais gosto, né? Então, em nível de prazer de leitura, assim, ler Conan pra mim é sempre uma aventura muito divertida, porque ele era muito sucinto, ele era muito ao ponto, direto ao ponto. Então, não é o que eu posso fazer, não é o que eu quero fazer, nem o que eu posso fazer como escritor, mas com certeza é algo que eu adoro ler. E num nível diferente, num ritmo diferente, é o tipo de abordagem que eu busco também nas minhas histórias. Botar mais ação, mais aventura, mais porradaria. O próximo livro aqui é O Grande Mestre de Tolkien, o primeiro livro da trilogia O Senhor dos Anéis, que o Tolkien ele não me inspira em nada em nível de narratologia, tá? Em nível de contar a história. Ele conta a história de uma maneira que eu não conto, tá? Eu sempre tive isso bem nítido pra mim. Sempre que eu leio o Tolkien, eu gosto de ler Tolkien, é claro, mas não é o tipo de livro que eu queira escrever, tá? Porque o Tolkien ele foca muito no world building, muito na Terra-média. A Terra-média é o personagem principal do Senhor dos Anéis. Quem que é o herói? É o Aragorn? É o Frodo? O principal é a Terra-média. E, enfim, são várias questões. Então, a forma como o Tolkien cria os nomes do livro dele, dos livros dele, a forma como ele explica a história do mundo, sabe? A forma como ele apresenta o mundo, não é a forma que eu uso. O que eu gosto no Tolkien é que, realmente, o mundo que ele criou, né? Ele criou um mundo incrível, tá? A história da Terra-média é fascinante, as guerras da Terra-média são muito boas, os povos são inspiradores também. Então, assim, eu gosto muito da Terra-média, tá? A Terra-média é um mundo, assim, que me inspira em muitos níveis. E eu prefiro conhecer qualquer coisa através de narrativas. Eu adoro histórias, tá? Se eu puder estudar sobre mitologia grega, por exemplo, ou ler os mitos gregos, eu prefiro ler os mitos do que ficar só lendo a teoria, tá? Então, por isso eu gosto de ler sobre a Terra-média, mas ainda assim, quando eu leio sobre a Terra-média, não é tão interessante, não é tão prazeroso quanto realmente ler uma narrativa. Enfim, então o Tolkien me inspira nisso, o mundo que ele criou é fascinante, eu admiro muito a Terra-média, apesar de não admirar a forma como o Tolkien conta as histórias da Terra-média. Mas quando eu penso em criar meu mundo, quando eu penso em apresentar meu mundo através da minha escrita, através das minhas histórias, acaba que é inevitável ter como referência talvez o grande mestre do world building. Possivelmente o Tolkien sempre vai ser o grande referencial de como se cria e como se apresenta um mundo, bom, pelo menos nesse século, né, no seu futuro. Um livro mais recente agora, acho que é o mais recente de todos que eu mostrei aqui, que é O Conjurador, do Taran Mataro, que ele é um escritor que, ele como escritor, acho que ele é muito mais próximo de mim do que os outros, sabe? O Howard e o Tolkien e também a Colin, eles são, assim, autores de outra geração, né? O Spor, ele também tá vivo, né? Felizmente, tá escrevendo, felizmente, mas ele já tá nesse mercado editorial há mais tempo. Enquanto eu tava começando a escrever, o Spor tava já publicando os seus livros. O Taran, ele lançou o livro, se não me engano, foi em 2018 ou 2017 que esse livro foi publicado a primeira vez.
Então eu já estava 2015. Então eu já tinha começado a escrever, não tinha ainda publicado, né? E quando eu conheci o Taramataru, ele é um cara que ele gosta de videogame, tá? Ele gosta de cultura pop. As inspirações para esse livro aqui foram Harry Potter, foram Skyrim e foram Pokémon, né? Eu nunca li Harry Potter, mas eu gosto de Elder Scrolls e gosto de Pokémon. Então, né, são dois universos que eu adoro, sabe? E quando eu vi que eu e ele tínhamos muitas expressões em comum, né? Ele também gosta de Tolkien, claro, mas quando eu vi que eu e ele tínhamos abordagens muito próximas, eu falei, ok, preciso ler isso, né? E felizmente é uma coisa bem diferente do que eu faço. Ele é mais young adult, né? Young adult. Ele é jovem adulto. Ele tem uma abordagem bem mais juvenil, tá? Mas ele faz questões muito importantes, não é? A história dele não é tão brutal, tão visceral quanto eu gosto, particularmente eu gosto da história que a gente sangue nos olhos, como é o Conan, como eu apresentei. Mas a questão dele é que ele fala, por exemplo, de racismo, ele fala de questões sociais, tá? Ele fala de várias coisas que ele viveu, na verdade, porque ele é um jovem britânico, mas ele é filho de brasileira com indiano, tá? Ele é pardo. E ele vivenciou racismo na pele, literalmente, lá na Inglaterra. E ele traz essa vivência dele também na obra dele. E eu acho muito importante a gente ter esse debate, sabe? A gente conhecer essas questões hoje mais do que nunca, né? Mas quando isso foi lançado, isso na verdade sempre foi importante, né? E sempre vai ser importante. Enfim, então esse livro aqui é basicamente um rapaz que ele descobre que tem poderes mágicos e ele acaba indo para uma escola de magia. E esse primeiro livro aqui é ele aprendendo a usar a magia e conhecendo os seus primeiros aliados e primeiros rivais também. E a forma como ele explica a magia, sabe? A forma como ele explica como é que funciona os demônios, que são os pets que cada mago conjura, sabe? A forma como funciona a mana, a forma como funciona a magia de cura. Esse autor aqui, ele é muito bom também em world building, só que dá pra perceber, né, como é que era o world building do século passado, como é que é o world building do século atual, dos tempos atuais. Então, com certeza esse aqui é um livro muito mais palatável. Ele está nos livros que hoje em dia qualquer um pode ler, e eu acredito que qualquer um iria degustar esse livro aqui, tá? Então ele realmente é um livro também bem aventuresco. Eu acho que ele tem de todos que eu já apresentei aqui, eu acho que ele tem o melhor equilíbrio entre narrativa e cenas de ação, cenas de combate, tá? Enquanto o Conan tem ação demais, o Tolkien tem ação de menos, né? O Spor também tem um bom equilíbrio também, tá? Mas esse aqui é um pouquinho mais aventura, tá? Tem um pouquinho mais de ação, não chega a ser algo cataclísmico. Acho que esse é um ponto. No Spor, as batalhas tendem a ser muito mais épicas. Então, para elas terem o peso que elas têm, o valor que elas têm, não pode ter o tempo todo. Enquanto o Conan, né, e também o Taramataru, o Conjurador, tem muitas batalhas que não são assim tão extraordinárias, tão cósmicas, e por isso nós podemos ter mais cenas de ação, né, sem que elas percam o peso, né, o valor é um valor muito mais da história em si do que do universo em si. Então é isso que eu achei interessante nesse livro aqui, isso que eu adorei nesse livro, e ele realmente me inspirou muito. Inclusive eu já traduzi alguns textos para o Taram, estão lá no Notepad. Se pesquisar o Taramataru, português no Notepad, você encontra textos que eu traduzi em parceria com ele, inclusive. O próximo aqui é Espadachim de Carvão, do Afonso Solano, que é uma fantasia que não é medieval, né? Não é exatamente espada e feitiçaria, mas dialoga muito, né? O Conan, inclusive, é uma das inspirações que o Spor, que o Solano, tudo conhece, que o Solano declara, tá? Mas volta ao que eu falei, de um bom world building, né? Um universo muito misterioso, um universo que não se explica todo, mas esse é o ponto. O Spor e o Taramataru, eles explicam muito o mundo deles, eles apresentam um mundo. O Solano, ele não explica o mundo, ele só criou um mundo que é cheio de mistérios e as pessoas não sabem, os habitantes de Kurgala não conhecem esse mundo por completo. Então, esse ar de mistério, esse ar que sempre falta algo a mais pra gente aprender, é o que me faz adorar
esse livro aqui, tá? Então, o próprio Adapak, ele é uma espécie de semideus, então ele é muito poderoso também. Ele seria meio mais próximo de um Avalon, mais próximo de um Conan, que também são extraordinários dentro do universo deles, mas o modo como ele apresenta o mundo é muito mais próximo de um Conan até. Mas o Solon tem inspirações brutalmente diferentes do que seria aí todos os outros que eu citei agora, tá? Isso que me fascina nele. Então, ele é muito criativo, ele é muito autêntico na escrita dele, e também tem boas cenas de porradaria, né? Percebe isso que é um padrão, cenas de combate, cenas de guerra, né? Até Canção de Troia, que na verdade, todos os livros que eu apresentei aqui tem cenas de ação. Tem um livro só aqui que não é muito focado em cenas de ação, eu vou chegar lá, tá? Mas esse aqui também tem boas cenas de porradaria. O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell, que é o primeiro livro das Crônicas de Arthur, que é uma ficção histórica, na verdade. E esse livro aqui, meu Deus do céu, ele é pesado. Em todos os sentidos. É um livrão de mais de 500 páginas. É um livro arrastado de ler, sinceramente. Ele é mais próximo do Tolkien nisso. É um livro que você... Por exemplo, esse livro aqui não tem capítulos. Ele tem parte 1, 2, 3, acho que são 4 partes, para a minha memória, tem até pouco ali. E você precisa ter fôlego para ler. Se você não tem o hábito de ler, eu não recomendo esse livro aqui. Vai ler aí alguns livros antes de ler esse daqui, que ele é muito bom, mas o ritmo dele é outro, tá? E a pegada dele é totalmente diferente, tá? Então ele é um livro que ele é muito bom, por ser um romance histórico, então ele se esforça a apresentar o modo de vida da Inglaterra dos séculos passados, tá? O Rei Arthur é um dos maiores heróis de todos os tempos, então isso é bem relevante também, é bem interessante também conhecer a imagética de um grande herói do passado, isso me interessa muito. Enfim, o Cornwell ele escreve muito bem, tá? Apesar de que, de novo, eu acho que o Cornwell hoje em dia escreve muito melhor do que ele escrevia aqui, nesse livro aqui, sinceramente. Esse livro aqui, ele erra a mão, ele pesa muito a mão, de uma forma que eu acho que sobrecarrega, tá? Mas com certeza a noção dele de um mundo mais cru, sabe? De um mundo mais impiedoso, de personagens que são mais palpáveis, sabe? São carne e osso, são gente como a gente, e são defeituosos, são mesquinhos. Eu adoro isso. O Caldela se inspira muito nisso também. Um dos motivos de eu ler Bernard Cornwell é que eu sabia que o Caldela gostava de Bernard Cornwell. Eu falei, então vamos conhecer melhor, né? O que inspira os autores que eu gosto. Eu busco muito isso. Eu também busquei conhecer mais o Conan, porque eu sabia que o Solano gostava de Conan também. Então é importante isso, conhecer o que o seu autor, os seus autores favoritos gostam, e também compreender o que inspirou os seus autores favoritos. Também é interessante pra caramba. E o Cornwell é basicamente isso. É uma história de guerra, é uma história de batalhas campais, de cavalaria, né? É bem épico, mas ao mesmo tempo é muito realista. Essa harmonia entre o épico e o realista que eu gosto do Bernard Cornwell. Agora sim, um livro que não tem combate, não tem espada. Eu acho que o primeiro livro é o primeiro livro que não tem espada nenhuma, na verdade. Todos os outros livros têm alguma espada e algum nível de feitiçaria, de misticismo. Esse aqui é Vendedor de Armas, do Hugh Laurie. Você deve conhecer ele como o House. Sim, o House tem um livro. E o que eu adorei nesse livro aqui é que ele é muito sarcástico. Ele conta a história de forma muito sarcástica. Ele consegue ironizar de forma interessante. Os personagens são interessantes. A trama que ele apresenta é muito interessante também, tá? É uma história muito mais focada na venda de armas do nosso mundo contemporâneo, tá? De como que as guerras são patrocinadas no nosso mundo contemporâneo. Mas o que me fascinou mesmo, além dessa temática que é interessante pra caramba, é a espontaneidade, é a ironia, é o sarcasmo do Hugh Laurie enquanto ele narra o livro dele, tá? Você sente que ele é perspicaz e que ele é um tanto debochado, tá? Enfim, a forma como ele narra é muito interessante. Eu acho que muitos escritores tentam ser muito neutros, muito afastados da história e acabam ficando muito secos, enquanto ele, pelo contrário, ele mergulha na narrativa, ele está realmente contando a história com a voz dele. Isso que eu acho que é muito interessante. Um dos motivos que eu narro em minha pessoa é para contar, é para usar a minha voz, né? As minhas vozes, porque eu crio tantos personagens que eu preciso ter vozes diferentes, né? Mas eu faço questão de dar uma voz própria na narrativa. E isso aqui, com certeza, é uma grande diferença. Estamos acabando. Os dois últimos que eu tenho aqui de ficção
Isso aqui é uma edição histórica do Dragões de Éter, do Rafael Dracon. Essa capa já não é usada há um século, o livro todo já amarelado já. Mas o que eu gosto do Dracon é como que ele usa os contos de fada nesse livro aqui. Então ele vai apresentar João e Maria, vai apresentar o Capitão Gancho, vai apresentar o Lenhador, várias princesas, né, os anões também, os 7 anões no caso, né, e etc. Como que ele usa os contos de fada, aquele imaginário que todos nós temos, e como que ele recria num universo próprio. Tá? Então, de todas as recriações dos contos de fada que eu já li, esse aqui é meu favorito. Mesmo ele também recriou muito da imagética dos contos de fada no Fios de Prata, que é um outro livro que tem aqui no canal já, crítica sobre esse livro, tanto sobre o livro Fios de Prata, como do herói do Fios de Prata, que é o Alejo. Também tem, por exemplo, os quadrinhos Fábulas, que são muito bons também, nesse nível de recriar uma visão moderna os contos de fada. Mas de todos eles, isso aqui é a melhor recriação dos contos de fada, de todos que eu já li, sabe? Então, ele é muito criativo, ele consegue dialogar com o público de hoje, tá? Ele consegue modernizar, mas sem ficar também tosco. Fica interessante, é um universo que você consegue entrar e você consegue sentir que você que a sua perspectiva do século XXI consegue entrar num mundo de fábulas seculares, como é esse daqui, tá? Então, e também tem cenas de ação. Também tem cenas de combate, também tem batalhas épicas também. E eu gosto muito disso também, como eu já falei, não canso de repetir, tá? Mas quando o assunto é falar de contos de fada, esse aqui acho que é o melhor que eu já li, sinceramente. Para finalizar, os livros de ficção que me inspiraram e falar dos 3 de não ficção, como eu falei, eu iria apresentar os 2 mais importantes no começo e no final. E acho que o livro que mais me inspirou, na verdade, a trilogia que mais me inspirou, mas esse aqui é o primeiro de todos, é Inimigo do Mundo, do Leonel Caldela. Porque o Caldela, ele sim, é espada e feitiçaria, mas ele é visceral, ele é escatológico, sabe? Ele é sádico em muitos pontos. E é aquela história que é ao mesmo tempo fantástica, mas ao mesmo tempo brutal, sabe? Esse que é o termo, realmente. Ele é muito bruto. Ele é bruto em muitos aspectos, né? Então é um tipo de história que tem suas farpas também. Enquanto alguns escritores tentam ser muito polidos, tentam agradar gregos e troianos, o Caldela é aquele cara que ele não tenta agradar todo mundo. Ele conta a história do jeito dele, doa a quem doer, literalmente. Esse que eu admiro demais no Caldela. Tanto que, inclusive, quando eu comecei a escrever, teve um colega meu que ele falou: pô, seu conto aqui tá muito Caldela, né? E, na verdade, eu fiquei desesperado, porque eu não queria ser como um Caldela. Eu não quero ser o próximo Caldela, o próximo Spor, o próximo Dracon, o próximo Solano. Eu quero ser o Stamato, pô, lógico. Mas todos os escritores têm, tá? Isso é importante compreender, e eu hoje vejo isso com muita clareza. Todos os escritores têm muito dos seus autores que mais gostam, tá? Eu já li um livro que eu li e falei, pô, é muito Martin isso daqui, né? Muito Game of Thrones isso daqui. Ou então, pô, muito Sapolsky, muito Witcher isso daqui. Que é normal, quando a gente começa a criar, quando a gente está criando, todo o processo criativo, seja de literatura, de música, de ilustração, tem esse momento de mimesis, tá? Esse momento de mímica, literalmente, de cópia, para depois você fazer o seu próprio. Todo músico tem que treinar o cover para depois compor a própria música. Todo artista vai copiar alguma coisa para depois criar o seu estilo próprio. Escritores tendem a fazer isso, só que de forma muito inconsciente, o que é um problema, tá? Então é importante ter a consciência que a gente faz isso para a gente conseguir criar a própria voz. Então, felizmente, eu passei por essa fase de mimesis enquanto eu escrevia contos para a internet. Então eu consegui ver, ok, isso que eu escrevi tá Caldela demais, então vamos lapidar, vamos se inspirar mais, vamos ler outros autores também para, né, agora estou mostrando aqui 10 dos que me inspiraram ao longo do tempo, né, mas o que me falaram, inclusive, antes do primeiro livro, né, inclusive, enfim. Então, eu busquei mais referências e eu aprimorei e eu busquei mais vozes para criar minha própria voz. Mas eu tive minha fase, enquanto outros escritores são muito Tolkien ou muito Martin,
eu fui muito caudela por um tempo e isso me apavorou, que eu não queria não queria copiar ninguém. Mas isso foi uma etapa que hoje eu compreendo, é uma etapa que é inevitável para todos os escritores. Essa foi a minha, e esse é considerado um dos livros que mais me inspirou. Caudela é outro que melhorou muito, como eu sempre falo, Caudela, tanto quanto expor. Só que eu acho que de todos que eu falei aqui, sinceramente, de todos que eu falei aqui, Caudela é o melhor escritor, tá? O melhor contador de história. Quem conta melhor, quem narra melhor é o Caudela. Esse livro aqui já é muito melhor do que a grande maioria que eu já li. E mesmo assim, o Caudela melhorou muito depois dele, tá? Então, realmente, o escritor tem muito a oferecer. Se você quer ler um trabalho mais contemporâneo do autor, para não pegar ele no seu começo de carreira, em que a escrita era boa, já era ótima, mas ainda não era excelente como é hoje em dia. A gente tem, por exemplo, A Lenda de Hrúthganor, que é uma ótima leitura do Caudela, mais contemporânea, mais recente, né? E tem também A Flecha de Fogo, que esse sim é o último livro que ele lançou no momento que eu gravei esse vídeo. É um livro enorme, mas é um livro que é espetacular também. Esse aqui também é ótimo, é incrível, é genial, tá? E me inspirou muito. Para finalizar, os 3 livros de não ficção que mais me inspiraram. Como eu falei, não canso de repetir, eu comecei lendo mitologia. Eu me tornei leitor buscando livros de mitologia para ler. Esse aqui foi um dos que eu mais gostei. É um livro, tá, que é o livro de origem da mitologia grega. Se você quer conhecer a mitologia grega, esse aqui é ótimo. É ótimo para a mitologia grega e é bom para a mitologia viking. E acabou. Não tem mais nada. Eu fiquei tipo, ué, acabou? Como assim? Eu pensei que era mitologia, não mitologia grega, né? Isso me frustrou um pouquinho, mas é um livro que é muito bom para quem quer conhecer mitologia. Você quer ter uma boa bagagem de mitologia grega, isso aqui é ótimo. E é tão bom que eu tô aqui falando dele, né? Então, foi um dos primeiros que eu li, né? Antes de eu ler Canção de Troia, antes de eu ler Inimigo do Mundo, esse foi um dos livros que eu li e eu adorei. Bushido, O Código do Samurai. Eu tenho que reler. Isso aqui é fascinante. É fascinante como que por exemplo, o Arte da Guerra também é muito bom. Mas também tem uma parte que fala literalmente de guerra. Então tem muitas adaptações da Arte da Guerra para tornar ele mais contemporâneo e menos literalmente guerra, né? Enquanto que o Bushido tem também esse nível que fala da espada, fala da armadura, fala da guerra também, mas ele é muito mais filosófico, tá? Ele é muito mais do comportamento, do mindset, né? Papo de coach. Mas, cara, tudo bem você querer fazer coach. Real, tá? Acho que coach é algo muito válido, se faz sentido pra você, busca. Mas, com coach ou sem coach, você deveria ler esse livro. Que isso aqui fala muita coisa interessante que serve pra todo mundo. Então, eu adoro, eu não me considero um samurai, sinceramente, mas de todos os guerreiros que eu conheço, né, históricos, os grandes guerreiros históricos, os templários, os vikings, os samurais, sinceramente, os samurais são com certeza alguns dos mais interessantes, dos mais os que têm mais cultura, realmente, e que tem a cultura que consegue transcender o seu tempo. Enquanto a filosofia templária é muito cristã, e a filosofia viking é muito bélica também, o Bushido acho que é muito mais universal nesse sentido, enquanto, de repente, o modo de vida, de pensar dos templários não serve para você, possivelmente também os vikings também não servem para você, mas o Bushido tem algo a te ensinar. Com certeza tem algo bem interessante que pode ser útil para você. Por fim, o livro que mais me inspira de todos os tempos é grande mestre Bruce Lee e seu livro Aforismos. São insights do Bruce Lee. E o modo dele de pensar, o modo dele de enxergar a arte, o modo dele de criar arte. O Bruce Lee era formado em filosofia, tá? Então ele é um cara que é muito, muito genial, sabe? E é realmente uma mente singular de todos os tempos. E esse livro aqui é um livro que eu leio e eu fico seriamente assim emocionado de ler alguns pontos desse livro aqui, tá? Alguns trechos desse livro aqui realmente me inspiram muito, me fazem acreditar na arte com muito mais convicção do que todos. Enfim, blá blá blá. Esse livro aqui também eu acho que se você gosta de arte, lê esse livro, que é fenomenal, tá? Eu poderia citar mais
livros aqui. Se você quiser que eu fale também dos livros que me inspiraram depois de eu me tornar escritor, comenta aqui embaixo, que eu faço aqui uma parte 2 desse vídeo, falando dos livros que me inspiram já como escritor e que entraram na minha bagagem, né, de lá pra cá. Mas esses são os 13 livros que mais me inspiraram antes de ser escritor. Recomendo, obviamente, todos eles. Alguns dependem do seu gosto, mas se você gosta de fantasia como eu, acho que todos aqui têm muito a acrescentar na sua leitura, tá? E realmente, enfim, cara, esses são os livros que me inspiraram e que me ajudaram a me tornar o escritor que eu sou hoje, me ajudaram a escrever meu primeiro livro. Se você gostou do conteúdo, dá o like. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. Se você quer saber que pode se beneficiar com esse conteúdo, envia na rede social. Estamos no desafio 366 de escrita, de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop, todo dia de 2020. Então, até amanhã.